Então bora lá detalhar mais um tema pontualíssimo, o conteúdo principal do programa desta semana, Estação de Monta. E aí, fazendeirada, e aí, criador, você já decidiu se vai entourar ou inseminar a sua vacada, a sua novilhada nesta próxima estação reprodutiva? Independente da sua opção em usar touro ou pipeta, o fato é que não podemos errar em hipótese alguma na escolha da genética. Nunca se esqueça que sempre vai existir o reprodutor ideal para o seu rebanho de matrizes. O assunto do Giro do Boi de agora vai interessar a mais de 20% dos criadores brasileiros, aqueles que fazem uso da biotecnologia na estação de monta, os que usam a IATF para emprenhar as suas vacas e novilhas. Olha só, pessoal, em 20 anos, em 2 décadas, a inseminação artificial em tempo fixo cresceu 250 vezes aqui no Brasil. E o que era praticamente inviável para o pecuarista lá atrás, por causa do alto custo, na época, né? Agora é acessível a todos. Um estudo feito pela Universidade de São Paulo também revela que a cada real investido na IATF, o pecuarista pode ganhar R$ 4,20, retorno bastante interessante. Hoje, quem vem nos visitar ao vivo aqui no Giro do Boi é o professor Pietro Baruzelli, uma das maiores autoridades em reprodução bovina do Brasil e do mundo. Professor, muito bom dia. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Muito prazer estar com você e seus ouvintes. Tudo bem, professor? Tudo bem, graças 2024 corrido, viajando o Brasil e o mundo? Estamos aí, estamos aí. Uma vez o professor esteve com a gente aqui, pessoal, e falou assim, Mauro, nesse ano eu vou visitar 20 países. Eu vou visitar 20 países. Por que isso tudo? Porque esse pessoal lá de fora quer aprender um pouco mais sobre o domínio que a gente tem em termos de biotecnologia. Aliás, em 20 anos, muita coisa mudou, né, professor? Muito, muito. O Brasil hoje é um dos expoentes em aplicação de tecnologia na pecuária. E é muito bom, né, a gente representar o Brasil nesses eventos científicos e técnicos, mostrando que o produtor brasileiro hoje está usando tecnologia de ponta, né, com eficiência em larga escala, né? Então, hoje o Brasil é um dos países que mais utiliza a biotecnologia da reprodução, inseminação artificial, transferência de embriões. Isso é muito bom. A pecuária está num caminho aí muito positivo, lógico, temos ainda muito o que melhorar, claro, mas estamos num caminho muito positivo. Maravilha. Fazendo uma rápida viagem ao passado, professor, quando que a IATF chega ao Brasil? 2 décadas atrás? Chegou no final da década de 90. Final da década de 90, o primeiro trabalho, a IATF é relativamente nova, o primeiro trabalho científico publicado no mundo foi de 1995, para um grupo americano, o professor Milo Wiltbank, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, publicou a possibilidade de se inseminar fêmeas sem observação de cio. Isso foi um marco para a ciência global e, a partir daí, vários grupos de pesquisa em todo o mundo que já estavam tentando algo similar se espelharam nesses estudos e adaptaram a tecnologia para realidades distintas. Foi o que a Universidade de São Paulo fez aqui no Brasil, certo? Tentar desenvolver modelos, né, que pudessem ser adaptados à realidade tropical, à realidade brasileira, e foi isso que foi feito. Então é uma técnica relativamente nova. Mas quando ela nasce, no mundo, o Brasil já entra de cabeça. Já entra com vários grupos de pesquisa tentando ajustar, estabelecer, e já logo na sequência o Brasil começou a aplicar. E no começo de 2000 ela começou a crescer. Veja, o primeiro trabalho publicado em 1995, começo de 2000, o criador brasileiro já tinha tecnologia estabelecida para a realidade brasileira e a partir daí começou a ser utilizada. Começo de 2000 a gente usava mais ou menos 7 milhões de doses de sêmen por ano no Brasil e só 1% era por IATF. Hoje nós comercializamos 25 milhões de doses de sêmen e 95% por IATF. Então, uma mudança radical, né? É verdade. No mercado de inseminação artificial. O criador mais zerado que está nos assistindo agora deve se lembrar da dificuldade que era mexer com rufião, né? Botar aquele rufião para trabalhar dia e noite com aquele marcador que era uma tinta, né? Ele que identificava a fêmea quando entrava no cio, né? Aí o cara ficava o dia inteiro, dia e noite, imagina. Quando identificava final de semana, não tinha final de semana, identificava, tinha que correr com ela
para o curral para poder inseminar. Que dificuldade que era aquilo. Nós que somos já dos mais velhos, usamos muito essa ferramenta. Como a IATF mudou toda essa história. Hoje você vê a padronização, né, dos animais. Exato. A IATF, mas lá atrás era muito cara ainda, né? Hoje está acessível a todo mundo, né? Nós temos uns estudos que no começo de 2000, quando ela começou a ser utilizada com mais frequência no Brasil, uma prenhez por IATF custava 37% de um bezerro desmamado. 37%. Hoje ela custa 5% de um bezerro desmamado. Então ela ganhou escala e ganhou competitividade. E no começo da IATF, ela era utilizada principalmente em rebanhos elites, que vendiam animais com valor agregado. Hoje a IATF é usada em rebanhos comerciais, que produzem bezerros para o sistema de produção. Então, essa mudança, né, no conceito de valores fez com que ela crescesse em escala no Brasil e chegássemos a esses números que a gente já comentou com vocês. Marcelo Lima, de Bataguaçu. Onde é que você tirou esse número, Mauro, de que a cada real investido na IATF, o criador embolsa R$ 4,20? Pergunta do Marcelo. Esse foi um estudo que nós fizemos na fazenda de um criador, que é um grande parceiro da Universidade de São Paulo, que é o Álvaro Borges, em Lavínia, onde ele estabelece sistemas de produção de bezerros e vende os bezerros, inclusive por quilo de bezerro desmamado. E nós, na realidade da fazenda, comparamos um sistema onde o Álvaro usava monta natural ou usava uma IATF seguida de monta natural. E a IATF, logicamente, ele utilizou touros de alto valor genético, usou a possibilidade de fazer cruzamento industrial. E nós medimos por quilo de bezerro desmamado e comercializado. Então é um estudo onde nós fizemos desde do custo da operação da produção do bezerro, por monta natural ou IATF, até a venda desse bezerro pós-desmama. E para cada real que foi investido em IATF, em quilo de bezerro desmamado, depois da produção, comparando dois sistemas, ou monta natural ou IATF, o Álvaro conseguiu R$ 4,2 de retorno por real que ele investiu na tecnologia para a produção de bezerro, em quilo de bezerro desmamado. Então, realmente, esse número depois ele foi estudado em outras condições. Nós chegamos a algumas análises onde, na época áurea do bezerro, 2021, esse número chegou para cada real investido, chegou a R$ 6. Logicamente, hoje nós tivemos uma queda no valor do bezerro e esse número ele depende do mercado, logicamente, depende do custo de um protocolo de sincronização e depende do custo do quilo de bezerro desmamado para a gente fazer esse cálculo. Mas gira em torno aí de 1 para 4, 1 para 5, 1 para 6, dependendo do valor do bezerro desmamado no mercado. Professor, se fosse de 1 para 2 já é o dobro. Exato. Eu já entrava de cara. Se fosse 1 para 2 já era o dobro. E por que a IATF gera valor? Porque quando nós usamos a IATF, nós temos dois grandes pontos na cadeia de produção de bezerros. O primeiro é fazer com que a vaca emprenhe no primeiro mês de estação de monta. Então, a IATF... Aí eu recebo bezerro do cedo. Bezerro do cedo. Você Bezerro aumenta muito a proporção de bezerros do cedo. Esse é um grande fator que impacta um quilo de bezerro desmamado. Então, comparado, por exemplo, com a monta natural. A monta natural, para a vaca emprenhar no cedo, nós temos que ter alta taxa de cio no primeiro mês de estação de monta de vaca parida. E a pasto nos trópicos, isso geralmente não acontece. A frequência das fazendas que tem alta taxa de ciclicidade em vaca parida, recém-parida, no primeiro mês de estação de monta, que você coloca touros para que cubram essas vacas, são poucas fazendas que têm alta taxa de ciclicidade. Quando você entra com a IATF, independente dela estar ciclando ou não, manifestando cio ou não, você concentra a prenhez no primeiro mês da estação de monta. Então já antecipa o parto do ano seguinte. Antecipando o parto, você tem o bezerro do cedo. E quando você faz uma IATF no primeiro mês de estação de monta, você induz ciclicidade nas vacas vazias. Você não só aumenta a quantidade de prenhas, como as vazias, você aumenta a chance delas emprenharem também, mesmo com repasse de touro.
esses dois efeitos, mais o fator genética, porque quando a gente insemina, nós estamos usando os melhores touros, e quando a gente coloca touros para cobertura, logicamente, a qualidade genética é menor, porque os melhores touros estão nas centrais de inseminação. Quando você coloca esses dois pontos, antecipar com genética, você tem ganhos em quilo de bezerro desmamado, que faz com que essa equação dessa relação 1 para 4, 1 para 5, 1 para 6, dependendo da época do ano, dependendo do ano, né, do valor do bezerro, ela se torne uma de alta repetibilidade dentro das fazendas brasileiras. Professor Pietro, o senhor tocou num assunto muito pertinente e pontual. O senhor orienta que a gente tem que emprear o maior número possível de fêmeas no primeiro mês da estação de monta. Porém, a gente está passando por um problema seríssimo no Brasil, essa seca severa, queimada. Pecuarista que não... Eu creio que tem muitas fêmeas que devem entrar agora na estação de monta, talvez com score não desejável. Principalmente aqueles pecuaristas que não fizeram uma reserva de alimento, uma silagem, um feno, uma ração, etc. Como que a IATF pode ajudar esse pecuarista? Porque creio eu que com falta de gordura nessa fêmea, a manifestação de cio natural vai ser um pouco mais difícil. Exato. É isso mesmo? Bom, seca nós sempre tivemos, né? E, logicamente, essa é a seca mais severa que nós tivemos desde 1950. Vocês devem estar acompanhando os dados, né? Existem órgãos que acompanham a intensidade da seca desde 1950. Nós estamos com 60% do território brasileiro diagnosticado com uma seca mais severa desde 1950. Olha só. Então, realmente, essa seca foi fora dos padrões. Mas seca nós temos todo ano. Então, o produtor ele tem que se preparar para oferecer forragens nessa época de seca, que é a época de menor oferta de alimentos. Por quê? A vaca precisa, pós-desmama, ela desmama no começo da seca e vai parir no final da seca. Ela precisa acumular gordura. Se ela não acumula gordura para parir com boa condição corporal, como você comentou, ela diminui a chance de ter uma reprodução eficiente no próximo pós-parto. Então é muito importante. Bom, o criador que não se preparou e que a vaca vai parir com baixa condição corporal e o que se preparou e por acaso foi surpreso pela maior seca desde 1950 e a condição corporal não está muito boa, ele vai, logicamente, ter uma eficiência menor quando realizar a IATF no começo da estação de monta. Então, vaca que baixa a condição corporal emprenha menos. Mas, se ele não usar o IATF, vai ser pior ainda. Por quê? Porque essa vaca não vai manifestar cio natural. Então, aquela prenhez de começo da estação de monta, ela vai atrasar muito. Ele vai fazer, se ele colocar touro, por exemplo, a decisão, não vou fazer IATF, vou colocar touro. As vacas estão com baixa condição corporal. Elas não vão dar cio no começo da estação de monta. Se elas manifestarem cio, vai ser tudo no final da estação de monta. Ele vai desorganizar a sua estação de monta, ele vai ter muita concentração de concepção. Final de estação de monta, partos atrasados no ano seguinte. O reflexo da baixa fertilidade vai ser nesse ano e nos anos subsequentes pelo atraso da concepção de toda a vacada do rebanho. Então, melhor seria colocar IATF e fazer um repasse. Exato. Colocar uma IATF e fazer uma ressincronização também. E depois, até, quem sabe, até uma terceira. Isso, porque nós temos estudos que mostram o seguinte, a vaca que está em anestro, provavelmente nós vamos, com essa seca, nós vamos aumentar a quantidade de vacas em anestro durante a estação de monta. Ok. A vaca em anestro, ela precisa de estímulos para ovular. Exato. A IATF é um estímulo para ela ovular. Então, você já, mesmo ela com baixa condição corporal, em anestro, a gente vai entrar com uma IATF já no começo da estação de monta. A expectativa de 50%, 60% vai cair para 40%, 50% de concepção, mas vai emprenhar. Se você colocar touro, quando a condição está baixa, muitas voltam em anestro. A IATF vai ajudar, vai aumentar a taxa de retorno ao cio. Mas quando tem anestro, essa taxa de retorno ao cio também tende a cair, quando as condições não estão muito boas. A gente ressincroniza. A gente dá um segundo estímulo. Segunda dose. Uma segunda dose. E aí você recupera algumas vacas que estariam entrando em anestro pela segunda vez. E aí, quando você coloca isso numa estação de monta, ressincroniza com programas, a gente chama ressincronizações precoces ou super precoces. Intervalo entre inseminações curtos.
Você faz 2 inseminações, você já emprenha uma grande quantidade de animais, mesmo elas estando em anestro. Lógico, condição pior, resultado, condição corporal mais baixa, resultado, expectativa de resultado mais baixo. Condição mais alta, expectativa de resultado mais alta. Mas, se colocar touro, por exemplo, tudo isso acaba não acontecendo. O touro, você não tem estímulos para que ela manifeste cio, então vai ocorrendo naturalmente esse atraso na concepção. Então resumindo, sem touro, insemino, ressincronizo uma segunda e talvez até uma terceira. Até uma terceira. Você pode usar 2 ou 3, Tá. principalmente quando o desafio é grande. A ressincronização ela é recomendada em várias situações para você diminuir a quantidade de touros, melhorar a eficiência, mas quando você tem um desafio, a ressincronização, inclusive, é uma das recomendações para você tentar evitar baixa eficiência na sua estação de monta. Então, resumindo, pessoal, lógico, a expectativa é baixa, mas se colocar touro, a expectativa de prenhez vai ser mais baixa ainda quando as condições são desafiadoras. Maravilha. Olha o que tem de pergunta chegando para o senhor aqui. Nossa Senhora. Muita pergunta bacana. O fato, gente, é que a gente não pode desprezar, nem que seja em época de vacas magras, né, uma boa genética. E genética a gente tem assim aos montes, né, nessas centrais de sêmen. Quantos touros bons, de DEPs boas, os geneticistas lá trabalhando, testando, comprovando linhagens e mesmo a gente tendo problema aí de mercado, graças a Deus estamos virando o ciclo, problema de seca, o fato é que a gente não pode menosprezar uma genética de agora, professor, que vai ser justamente o bezerro desmamado do ano que vem e o boi gordo de 26, 27, né? Sem sombra de dúvidas. Então, aí nós falamos muito na IATF com relação à melhoria da eficiência reprodutiva. Mas não podemos esquecer que a IATF melhora, logicamente, a genética através da introdução de sêmen de touros, né, de alta qualidade. Isso é muito importante, não só para a produção do bezerro, esse bezerro aí ele tem um maior desempenho, ele tem uma carcaça específica para determinados nichos de mercado, mas temos que pensar também na fêmea. A fêmea, ela incorpora aquela qualidade genética e aquela qualidade genética incorporada na fêmea, ela se mantém por anos no rebanho. Então veja como isso é importante. Então o criador vai ter um macho de qualidade e vai ter uma fêmea que incorporou características genéticas que vão ser mantidas por várias gerações dentro do seu rebanho. Então é um fator exponencial em relação à qualidade genética também do rebanho, das matrizes do rebanho do criador. Então são componentes muito positivos que fazem com que a tecnologia esteja crescendo cada vez mais dentro da realidade da pecuária brasileira. Igor Matoso, professor, qual que é a média mais ou menos de prenhez num único protocolo para as primíparas? Primíparas é uma das categorias mais difíceis claro. de nós conseguirmos resultado, mas tem uma mensagem importante. Primípara é uma categoria extremamente fértil. Se nós dermos condição nutricional, inclusive ela é mais fértil do que uma vaca, que uma multípara. Por quê? Porque ela é o primeiro parto, o útero dela ainda é um útero de uma fêmea jovem que tem condições de estabelecer uma gestação com melhores condições do que uma multípara. Só que qual que é o problema? Nós, no nosso sistema de produção a pasto, não conseguimos ainda oferecer uma alimentação adequada para a primípara. Então, quando a gente não consegue oferecer, porque ela tem uma exigência nutricional maior. Por quê? É muito simples, a multípara já atingiu o peso adulto. Ela precisa produzir leite e um bezerro por ano. A primípara precisa produzir leite e um bezerro por ano e precisa continuar crescendo. Então, essa continuar crescendo significa uma demanda nutricional maior. Como a gente não diferencia isso dentro do sistema de produção, ela geralmente está com baixa condição corporal. Você deu um bom trato para essa primípara? Ela emprenha mais do que a multípara. É mesmo? Mas nós temos estudos que mostram isso. Mas, vamos lá, como a gente não consegue fazer isso, ela é uma categoria que normalmente emprenha pouco, aí
a importância de fazer uma IATF com ressincronização nessa categoria? A resposta, quanto que vai emprenhar, depende muito das condições. Ela pode emprenhar de 30% até 60%, dependendo da condição de que você está dando, nutricional principalmente. De 30% a 60%, dependendo da boia que você vai dar para essa fêmea lá. Aguinaldo, a índice de prenhez da primeira inseminação, nesse caso a multípara, acho que vai gerar mais ou menos em torno disso aí, né? A média brasileira é em torno de 50% por IATF. Tá. Lógico, tem fazendas que têm média de 60%, tem fazendas que têm média de 40%, dependendo do manejo e da condição geral. Não é só nutrição, é sanidade, é questão operacional. São vários, é multifatorial. Mas as fazendas bem manejadas têm médias próximas de 60% por IATF, e as que não manejam adequadamente, próximo de 40% por IATF. Cleonir da Silva, da região centro-oeste de Mato Grosso, qual é o mês certo para fazer IATF, professor, aqui na minha região? E qual que é o mês bacana para esse bezerro nascer? Então, aonde é Mato Grosso? É, centro-oeste de Mato Grosso. Ali. Bom, nós temos que sempre pensar numa estação de monta que ocorre onde nós temos oferta de forragens. E pensarmos também que o bezerro, o importante é o bezerro não parir muito na época das águas, por questão sanitária. Uhum. E você também acaba tendo um bezerro que pare numa época que nós sabemos, né, que a época da chuva, o bezerro do tarde, não é o bezerro mais adequado. Então, a estação de monta, no Brasil Central, ela tende a começar entre outubro e novembro. Para que nós tenhamos partos em agosto e setembro, que é um parto na seca, o bezerro nasce mais ainda saudável, né? Mais saudável, ele não necessita de pasto nessa fase inicial. Precisa de colostro. Colostro. A mãe dele que precisa. A mãe dele precisa. Mas aí, quando ele começa a procurar o pasto, é quando... É a hora que volta a chuva, pega a ponta de capim. Então, é a melhor época. As estações de monta hoje, no Brasil Central, se estabelecem aí entre outubro e novembro. Professor, uma última pergunta aqui. O seu colega, professor Gilberto Pedroso da Rocha, professor aposentado da Unesp de Botucatu, atualmente seria impraticável, professor Pietro, submeter todo o enorme rebanho que temos de vacas de corte à IATF. Assim pergunto, não seria de interessante usar algum protocolo de sincronização dos rebanhos submetidos ao regime de monta natural, visando aumentar a concentração de fertilizações, que é exatamente a busca do bezerro do cedo, nos primeiros 40 dias de monta, como também para aumentar a taxa geral de nascimentos? Pergunta interessante. Excelente, professor. Bom dia, né? Prazer enorme. Bom, excelente pergunta. Hoje com tudo que nós fazemos, né, em termos de evolução científica, tecnológica, aplicação de tecnologia para o produtor, nós inseminamos os bezerros, 20% dos bezerros são nascidos de inseminação e 80% de monta natural. Uhum. Então ainda tem um universo muito grande para crescer. Não, e o pior, desse de monta natural, que tem de boi de boiada, pai desses bichos aí, ó, vou te contar. Esse é outro problema. Dados das BIA lá, preocupante isso. Nós temos que enfrentar também. Resolver esse trem. Mas vamos lá, então o grande mercado da reprodução, pensarmos em bezerro, 80% vem de monta natural. Então a pergunta do professor é se nós teríamos uma possibilidade de usar tecnologia para concentrar a concepção por monta natural no primeiro mês da estação de monta. Então nós fizemos trabalhos onde a gente induz ciclicidade em vaca parida no sistema brasileiro de reprodução para aumentar a concentração de partos por monta natural no começo da estação de monta. A resposta é sim, né, existe possibilidade de você, do jeito que a IATF induz ciclicidade para que a gente possa inseminá-la, nós podemos também induzir ciclicidade para que o touro cubra as vacas que manifestam mais cio no começo da estação de monta. Então hoje, através de primers, de tratamentos, a gente usa hormônios que a própria vaca produz, então não tem nenhum problema em relação à segurança alimentar. A gente faz com que a vaca comece a ciclar. Nós temos ferramentas hoje que fazem com que a vaca comece a ciclar para que o touro tenha mais vacas em cio para que concentre a concepção no começo da estação de monta, que, aliás, é muito importante. Hoje, um dos gargalos da pecuária brasileira é nós termos
é alta taxa de bezerro por vaca parida. Exatamente. Isso ajudaria muito a aumentar essa taxa de bezerro. E um segundo ponto, nós temos que induzir também ciclicidade em novilhas. Hoje nós demoramos 3 anos para uma novilha ficar prenha e 4 anos para ela parir. Essa é a média brasileira. Lógico que nós temos fazendas que estão fora desse padrão por usar tecnologia. Mas hoje, com as ferramentas de biotecnologia, a gente tem como fazer com que uma fêmea emprenhe com 1 ano de idade. Isso é outro fator que vai colaborar bastante também para a melhoria da eficiência reprodutiva do rebanho brasileiro. Grande professor Pietro Baruzelli. Pessoal, a televisão é um tempo um pouquinho mais curto, mas daqui a pouquinho o professor, ele reservou uma manhã para passar com a gente. Eu vou gravar um podcast com o professor, justamente para te ajudar, com mais riqueza de detalhes, aí 1 hora de conversa, ele vai explicar com riqueza de detalhes as vantagens, desvantagens, o que você deve fazer, que tipo de manejo, para você não errar nessa estação de monta. Tá aí o podcast do Giro do Boi que está bombando em todo o Brasil, top 20, top 30 no Spotify aí na área de negócios. Queria agradecer. Então daqui a pouco, em breve, a gente vai anunciar aqui, ó, essa gravação, essas considerações. Olha, então a hora que você for para a fazenda na caminhonete lá, você vai ouvindo, prestando atenção nas dicas e orientações do professor Pietro Baruzelli da USP, uma das maiores autoridades mundiais em reprodução bovina. Tá bom, professor? Obrigado pela sua visita. Eu que agradeço. Prazer, irmão. E boa estação de monta para todos os criadores. Né?